Olá, eu sou Francisca, bem-vinda a este canal. Aqui falamos da vida real, experiências da vida real e compartilho experiências principalmente falando sobre o mercado de trabalho, relacionamentos no trabalho com colegas e patrões e gerentes e enfim, tudo que está relacionado ao trabalho, ok? Dito isso, vamos para o assunto. Era 1990. Eu fui trabalhar em uma loja ali no Brás, é uma loja de lingeries. Eu tinha saído de ser babá para ir trabalhar como vendedora. Por indicação de uma amiga, eu fui parar nesta loja de lingerie ali no Brás. Me dei muito bem com as vendedoras, eram ótimas, acolhedoras, me ensinavam tudo que eu precisava aprender. A moça do caixa, que era quem tinha me indicado, quem tinha me levado para lá, era um amor de pessoa, maravilhosa, me acolhia, me entendia, me dava muitas dicas, muitas direções, né? Eu saí de casa com 13 anos, era uma perdida na vida, né? Não tinha direção, não tinha, enfim, tinha conselho de família, acolhimento de família, então eu não sabia muito bem o que fazer em muitas situações. Diferente de quem não sabe o que fazer, por falta de maturidade, mas que tem direcionamento. Uma pessoa que não tem a maturidade, não tem um direcionamento, não tem a família para guiar e quem se ancorar quando precisa, é difícil, é complicado. E ali encontrei uma gerente extremamente tóxica, arrogante. Eu não sei, são tantos adjetivos que eu podia dar para essa pessoa. E uma pessoa religiosa. Mas foi uma das pessoas que eu encontrei muita gente religiosa na minha vida, que foram uma tremenda decepção, assim, por serem representante do Criador, assim se diziam. Essa mulher me perseguia. Tudo que eu fazia não prestava, não estava bom, e não estava mesmo, porque eu era barriga verde, não sabia, não tinha experiência. Cabia a esta pessoa me ajudar, me ensinar, me direcionar. Ao contrário disso, eu era julgada o dia inteiro, cara feia o dia inteiro para mim, para as outras eram sorrisos, estava sempre pronta, sempre disposta, mas quando era para mim, a situação mudava. Pois bem, fiz amizade com o pessoal da loja do lado, tal, e aí um belo dia eu pedi a conta e fui trabalhar nessa loja do lado, achando que as coisas fossem melhorar. Não melhoraram. A vendedora, que até então se mostrava muito amiga, muito disposta a me ajudar no novo trabalho, passava a perna, tomava os meus clientes. eh, o dono da loja, que não era brasileiro, era um asiático, não vou falar de que parte da Ásia, mas era um asiático, e ele vendia uma coisa por R$ 50, ele colocava lá que eu tinha vendido um produto de 30. Assim eu tinha uma comissão sempre muito baixa, né? Enfim, fiquei lá um tempo, as coisas não mudaram, mesmo eu falando, mesmo eu indicando, olha, tá errado, eu vendi tal coisa, o valor, eu anotei o valor aqui na minha comanda, o valor é X, o senhor anotou errado. Quando eu vi que isso fazia parte de um esquema dele, que era o mau caratismo dele, e que isso não ia mudar porque eu estava falando, eu resolvi então mudar de ramo, sair da loja. E aí fiquei ali um mês procurando emprego, não achei e tal, não podia ficar sem trabalhar. Aí fui por indicação de uma conhecida trabalhar num lugar, como chamava, meu Deus? Não, não era isso. Por indicação dessa conhecida, eu fui trabalhar na casa de uma tia dela, era uma senhorinha, devia ter os seus 70 anos, tinha quebrado o braço.
E aí eu fui trabalhar lá enquanto ela se recuperava. Enquanto isso eu ia mandando o currículo, ia procurando emprego, ia tentando arrumar um trabalho, né? E essa senhora era muito racista, muito racista. Ela tinha um nojo de mim, ela tinha era uma coisa assim fora do comum. Eu já tinha me deparado com várias situações assim, mas naquele nível era muito, era muito forte, muito desafiador. Mas eu fui trabalhar, eu precisava trabalhar. Ela também não podia fazer nada, tinha uma criança de 3 anos também. Então eu tinha que lavar, passar, cozinhar, fazer feira, fazer supermercado, cuidar da criança, cuidar dela, porque ela não podia fazer muita coisa, cuidar dela. Ela tinha 2 filhos que trabalhavam, só chegavam à noite, eu já nem estava mais no trabalho, eu nunca vi esse casal. Via raramente, assim, raramente eu via. Mas enfim, a minha luta ali com ela era para servi-la, era para fazer tudo que precisava ser feito e também aguentar as críticas. E uma das críticas assim muito pesadas que ela fazia era: nordestinos invadiram São Paulo, os nordestinos estão vindo para cá fazer não sei o quê. Tá tendo roubos, muitos assaltos em São Paulo porque os nordestinos estão fazendo, porque eu não sei que educação que essas mães estão dando para esses nordestinos, para esses cabeça chata. Ela botava tanto apelido, e eu morria de medo dela, porque eu era uma criança, eu tinha 19, eu acho que já tinha 16, 18 anos por aí. Eu morria de medo, porque eu fui forjada no medo, né? Era medo da mãe, era medo do desconhecido, era medo do patrão, era medo do... Era forjada no medo, né? Muito imatura, muito imatura. E ela botava um monte de apelidos ali nos nordestinos. E eu, como nordestina, ficava ali quietinha com medo de desafiar, com medo de perder o emprego, com medo de, né? Fiquei ali, acho que uns 3, 4 meses trabalhando para ela e aguentando tudo isso, até que eu comecei a me impor bem assim timidamente, dizer para ela: olha, não é assim, olha, não é bem assim, olha, a gente vem aqui trabalhar, né? Até que um belo dia eu fiquei muito chateada com ela, eu falei assim, ela já tinha me irritado de uma tal maneira que eu já tinha ido no banheiro chorar, eu já estava tremendo e eu não conseguia saber se eu ia aguentar até o fim do dia. Até que eu chamei, ela estava na sala, eu estava na cozinha, era bem perto. Falei para ela assim: olha, eu quero falar uma coisa para a senhora. A senhora tem filhos incríveis, bem educados, a senhora fez um trabalho. Eu não sei onde encontrava maturidade para ter aquelas conversas, gente, porque eu era tão imatura, mas eu conseguia ter algumas conversas que às vezes eu pensava que nem era eu. Mas eu falei para ela, eu falei: olha, a senhora tem filhos incríveis, são maduros, são bem formados, excelentes profissionais. As poucas vezes que eu vejo seus filhos, eu fico tão admirada de como eles são educados, de como eles são. Mas as mães nordestinas, de quem a senhora fala tão mal, educam seus filhos para vencerem na vida também. Ela educa os seus filhos para serem pessoas excelentes, para serem honestos, para serem trabalhadores. E eles não vêm para São Paulo para roubar. Eles vêm aqui para construir essa cidade. O filho da senhora, por exemplo, é engenheiro, mas ele não sabe assentar um tijolo. Sabe quem assenta esses tijolos? São os nordestinos. Todos esses prédios a senhora vê, essa casa que a senhora mora, não foi um engenheiro que construiu, foi um nordestino. Essas pontes que a senhora vê em São Paulo, uma mais linda que a outra, bem construída,
Passam carros e carros nessas pontes o dia inteiro, noite e dia, que São Paulo não para. Sabe quem construiu? Foi o nordestino. Nordestino educado por essas mães que a senhora está dizendo que não sabe o que elas falaram para seus filhos. Esses nordestinos que a senhora está falando, que está vindo para São Paulo para acabar com São Paulo, eles estão construindo São Paulo. Então eu não entendo e não aceito o que a senhora está falando sobre o meu povo. Nós somos pessoas trabalhadoras. Olha quem está trabalhando na sua casa hoje, uma nordestina. Olha quem lava, passa e cozinha para a senhora hoje. É uma nordestina. Nós viemos para cá para trabalhar. Nós viemos para cá para contribuir. Assim como eu estou contribuindo para o bem-estar da sua família, tem milhões de nordestinos contribuindo para o bem-estar de outras famílias, contribuindo para o crescimento dessa cidade, construindo essa cidade, ampliando essa cidade. Como é que a senhora fala que nordestino, no ponto de vista da senhora, nordestino não vale nada? Nós somos um povo trabalhador. E eu não sei como a senhora não consegue enxergar isso. Nós somos um povo trabalhador. Eu sei que a partir daquele dia, a partir daquela conversa, a minha relação com ela começou a mudar numa velocidade tremenda. Nunca mais ela falou de nordestino para mim. Nunca mais ela criticou o nordestino na minha frente. Nunca mais, nunca mais. E ela passou a partir dali me tratar de uma forma, sabe, muito mais respeitosa, um outro tom de voz, olhar nos olhos, sabe, me chamar com mais respeito. Não que ela tenha mudado totalmente, porque ela era terrível, né? O racismo dela não acabou, a intolerância dela com os nordestinos não acabou. Ela só parou de falar na minha frente algumas coisas, porque ela sabia que eu, a partir daquele momento, eu estava disposta a revidar e a dizer para ela que nós não somos o que ela acha que nós somos. Nós somos outras pessoas. Ela começou a entender que eu enxergava, que eu tinha uma voz, que eu tinha o que falar para ela, que a minha defesa era legítima, porque eu tenho certeza absoluta que a partir daquele momento ela começou a pensar antes de falar e pensar no assunto, porque eu falei muitas coisas para ela. Então é isso, esse assunto, essa relação com essa senhora tem continuação, porque vivi muitas experiências lá e eu vou contar no próximo vídeo. Até já!